Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Vamos dar início a uma nova playlist, que são problemas de trigonometria. E nesta videoaula número 1, temos a seguinte questão. Mostre que arco tangente de meio mais arco tangente de 1/3 é igual a π sobre 4, ou 45 graus. E nós iremos resolver essa questão agora. Vamos então para a resolução desta identidade. Bom, vamos denotar por alfa, tá? Então vamos escrever assim, se alfa é arco tangente de meio, tá? Então, se eu inverto a função arco tangente, eu vou ter então que tangente de alfa é igual a meio. E se beta, vamos chamar de beta, o arco tangente de 1/3, tá? Então, invertendo de novo, né? Ou seja, aplicando a tangente dos dois lados, fica tangente de beta e tangente do arco tangente, que vai ser igual a 1/3. Então, a tangente de beta é 1/3. Bom, mas se alfa é arco tangente de meio e beta é arco tangente de 1/3, tá? Então, note que o alfa mais beta, né, nós temos que provar que ele é igual a π sobre 4. Ainda não sabemos aqui, só temos essa identidade aqui, alfa mais beta, tem que mostrar que essa soma é π sobre 4, tá? Vamos trabalhar um pouco com a trigonometria no triângulo retângulo. Ó, vamos desenhar aqui um triângulo retângulo de ângulo agudo aqui, alfa, tá? Como a tangente de alfa é meio, 1 sobre 2, e tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente, então o cateto oposto a alfa é 1 e o cateto adjacente é 2. E usando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa, ela vai ser quem? Vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada de 5. E se eu também desenho aqui um triângulo retângulo com esse ângulo agudo aqui igual a beta, e sendo tangente de beta igual a 1/3, eu tenho 1, cateto oposto a beta vai ser 1, e cateto adjacente é 3. E usando o teorema de Pitágoras, vai ter 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é 10. Então fica raiz de 10, tá? Bom, para dar continuidade a esse exercício, podemos utilizar a tangente da soma ou seno da soma. Então, eu vou usar o seno aqui, tá? Que eu acho que é mais natural, é mais conhecido, o seno da soma. Vamos voltar ao nosso triângulo aqui retângulo e vamos calcular o seno. Seno de alfa, tá? Ele é igual a cateto oposto a alfa, que é 1, sobre hipotenusa. Então, 1 sobre raiz quadrada de 5. E vamos calcular também o cosseno de alfa. Então, cosseno de alfa vai ser cateto adjacente, que é 2, sobre raiz quadrada de 5. E do lado de cá, vamos calcular o seno de beta. O que é seno de beta?
cateto oposto a beta, que vale 1, sobre raiz quadrada de 10. E o cosseno de beta, que é cateto adjacente a beta, que é 3, sobre raiz quadrada de 10. Tá. Então, tiramos essas informações. Bom, agora, da trigonometria, vamos usar o seguinte fato, que seno de alfa mais beta é seno de alfa, cosseno de beta, mais seno de beta, vezes cosseno de alfa, tá? Então, seno de alfa mais beta vai ser igual. Quem que é seno de alfa? 1 sobre raiz quadrada de 5. Cosseno de beta está aqui. 3 sobre raiz quadrada de 10. Mais, quem que é seno de beta? 1 sobre raiz de 10, raiz quadrada de 10, vezes cosseno de alfa. E quem que é cosseno de alfa? 2 sobre raiz quadrada de 5, tá? Nesse exercício aqui, gente, vamos fazer que os produtos nem é necessário racionalizar. Daqui a pouco, se necessário, fazemos isso. 1 vezes 3 é 3. Raiz quadrada aqui tem um produto de raízes quadrada. Raiz de 5 vezes raiz de 10 é raiz quadrada de 50. Tá? Basta multiplicar os números e extrair raiz quadrada. Mais 1 vezes 2 é 2. E raiz de 10 vezes raiz de 5 é raiz de 50. Agora, como esta fração aqui tem o mesmo denominador, então podemos somar. 3 mais 2 é 5 por raiz quadrada de 50, tá? Vamos continuar. Então vai ficar 5. Agora, nesse caso aqui, vamos separar de novo, vai ficar assim. Raiz de 5 vezes raiz de 10, tá? E vou usar o seguinte fato, que a raiz quadrada de 5, 5 dividido por raiz quadrada de 5 é a própria raiz, tá? O número dividido pela sua raiz quadrada é a raiz quadrada. E aqui ficou raiz quadrada de 10. Usamos a propriedade agora, que a divisão de raízes é a raiz da divisão. Então, fica a raiz quadrada de 5 sobre 10. Ou seja, raiz quadrada de meio, ou 1 sobre raiz de 2. Bom, então, vamos ver o que nós obtemos. Nós obtemos que o seno de alfa mais beta é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2. Mas qual o ângulo que tem seno igual a 1 sobre raiz quadrada de 2? Ou se quiser racionalizar aqui, ó, multiplica por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo, eu vou ter raiz quadrada de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, tá? Raiz de 4 que é 2. Então, seno de alfa mais beta é raiz de 2 sobre 2. Isso implica que o nosso alfa mais beta é 45 graus. Ou π sobre 4 radianos, mas isso implica, quem que é o alfa? O alfa é o nosso arco tangente de meio. E quem que é o beta? É o arco tangente de 1/3 igual a π sobre 4. Está provado aqui então, tá? A nossa identidade trigonométrica envolvendo arco tangente. Se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para receber todas as novidades.